Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio desta série onde falamos sobre vários temas relacionados com a maternidade. Eu sou a Alice e estamos aqui com a enfermeira Carmen. Nós pedimos para vocês nos irem colocando algumas das questões, temos aqui as perguntas e, portanto, vamos então começar. Vamos então começar com a primeira pergunta, que por acaso é uma pergunta que também me toca, que é relacionada com unhas, ou seja, unhas de gel e pés arranjados no parto, há algum problema? Não há problema, porque à partida, se nós necessitarmos de avaliar o nível de oxigênio no sangue da mãe, nós utilizamos o aparelho, que é o oxímetro, e colocamos então no dedo. Às vezes, vernizes mais escuros ou unhas postiças, eu não sou muito especialista nisto, não sei o termo técnico, mas pode dificultar aqui a captação e dar-nos um erro nesta leitura. Portanto, o ideal será ou terem os pés sem qualquer tipo de verniz e, portanto, nós também podemos monitorizar nos pés, também é uma opção, ou então podem ir com as mãos e com os pés arranjados, mas selecionam um dedo, por exemplo, o dedo indicador, para não ter qualquer tipo de verniz e assim ser mais fácil de fazer esta captação. Mas, na verdade, devem ir à vontade, como vocês gostarem, e se não tiverem tempo de arranjar as unhas nem os pés, também não há problema nenhum, que nós também não ficamos a olhar a ver quem é que tem a manicure feita. Ok, combinado. A próxima pergunta está relacionada com cintas. Então, cintas no pré e pós-parto, sim ou não? Bom, vamos então aqui distinguir. Na gravidez pode, pelo tamanho da barriga, ser necessário utilizar uma faixa, é diferente de cinta. É mais pequenina e é só mesmo para dar algum suporte aqui em baixo na barriguinha, por exemplo, mães que façam barrigas muito grandes, ou mães de gêmeos, por exemplo, ou até que passem muito tempo da sua profissão em pé e, portanto, precisem um bocadinho ali daquele suporte e depois é só por um tempo específico e durante o dia tentam retirar, claro. Isso na gravidez e nem todas as senhoras, obviamente, vão necessitar. No pós-parto não é assim tão recomendado atualmente, porque eu ao comprimir esta zona abdominal vou fazer também pressão no meu períneo e não é tão positivo nesta recuperação e estamos a forçar também os órgãos a irem para o sítio sem serem eles próprios a irem pelo seu caminho, não é? Não é tão positivo. Mães que tenham, por exemplo, um parto por cesariana podem necessitar de alguma contenção até para se mobilizarem melhor, mas podem utilizar, por exemplo, uma cueca mais subida ou umas calças mais subidas que lhes dá essa contenção sem terem que apertar, ok? Algumas exceções cirúrgicas podem necessitar de cinta ou faixa, mas aí devem ser indicadas, deve ser uma recomendação médica e devem saber como colocar. Porque às vezes vejo as senhoras utilizar as faixas pós-parto ou cintas para fins estéticos e não é esse o objetivo, porque como nós já sabemos, depois desta temporada toda, é normal que a barriguinha fique um bocadinho mais volumosa e isso faz parte, não é? Não convém até estar ali a comprimir demasiado. Portanto, a maioria dos casos também não vai precisar do pós-parto. Até porque, segundo aquilo que eu já ouvi dizer, é da maneira que obrigamos os nossos músculos a trabalhar, senão podem ficar preguiçosos, não é? Imagina, é como se eu tivesse o meu braço aqui com uma tala. Se ele estivesse sempre parado e eu não lhe der mobilidade, depois quando eu retirar esta tala, este suporte, eu vou ter que fazer alguma fisioterapia para voltar a ter estes movimentos novamente. O mesmo se passa com estes músculos abdominais mais internos. Portanto, não faz muito sentido. Agora, é importante a grávida, neste caso a mulher no pós-parto, saber se movimentar, levantar-se corretamente. Também durante a gravidez deve já ter estes cuidados para não forçar aqui a parte abdominal e não ficar com algumas dores, até mesmo nas costas, para se aprender a levantar corretamente, virando de lado, apoiando as mãos, fazendo força nas mãos e nos pés e depois é que se levanta, não levantar como se fosse fazer um abdominal. Ok? E isto também se vai levar para o pós-parto e, portanto, fazendo assim este correto acompanhamento, sem pressionar muito a zona abdominal, será o ideal. Ok. Portanto, como viram, só por recomendação médica e em casos muito específicos. A próxima pergunta está relacionada com a indução do parto. Portanto, indução do parto antes das 40 semanas, é bom ou mau? Bom, depende, não é? Nós, para induzirmos o parto, há que ter uma indicação clínica obstétrica que o justifique. Portanto, se o bebê não está a desenvolver-se convenientemente dentro da barriga da mãe, ou as análises não estão bem, ou algum problema com a placenta, ou alguma ecografia que está alterada,
pode haver um critério de facto que justifique. Agora, os bebés, como também nós já sabemos, são eles que decidem este momento Quando que é que estão querem nascer, prontos. pois. Exatamente, portanto, estar a antecipar muito sem uma razão clínica obstétrica que justifique, pode ser menos positivo para um desfecho do parto mais fisiológico, não é? Portanto, as induções sim existem, são importantes em casos muito específicos. Induzir só por induzir, sem o bebê estar pronto, sem nenhuma indicação, não é uma boa política. Ainda assim, enfermeira Carmen, queria perguntar, porque, principalmente agora em contexto de Covid, há muitas mães que, por não saberem, pronto, o dia, não é? Não querem ficar à espera, e porque estamos em pandemia e os pais precisam de fazer o teste de Covid e ter o resultado para poderem estar no parto, às vezes preferem programar o dia para o bebê garantir, nascer, exatamente. claro. E isso gera alguma ansiedade, às vezes as mães não saberem o dia, então ficamos quando é que nasce, pode ser esta semana, pode ser na próxima, pode ser daqui a 2, e portanto, por um lado conseguem controlar, mas num contexto ideal e seguindo se calhar as leis da natureza, deixávamos o bebê. Seria o ideal, e hoje em dia também já existem testes rápidos que nos ajudam também a ter estas informações sem ter que agendar o parto, não é? Portanto, são questões muito pertinentes para se colocar durante a gravidez com o profissional que nos está a seguir, na nossa maternidade, para perceber que recursos é que temos para gerir se realmente faz sentido para mim, enquanto casal, ter esta opção ou não. E partindo do pressuposto que se calhar até vou induzir o parto, eu tenho que perceber que consequências é que isso pode ter e colocar na minha balança, porque na verdade não há certo nem errado, não é? Há práticas que potenciam, claro, a amamentação, que potenciam também o parto mais fisiológico, mais natural, e há outras que nem tanto. Agora, eu na minha balança também tenho este poder de decisão com a equipa de saúde para decidir se realmente faz sentido. Só para também ter uma noção, normalmente pelas 40 semanas mais 5 dias é quando um bebê, primeiro filhote, está pronto para vir cá para fora. Portanto, as pessoas às vezes acham que o bebê tem que nascer às 38 ou às 39 semanas, já pode nascer, efetivamente já não é considerado um bebê prematuro, mas do ponto de vista de desenvolvimento, 40 semanas mais 5 dias, mais coisa menos coisa, normalmente é quando nós estamos mais preparados para nascer. Portanto, algures durante a semana 40, no fim da 40, podendo ir até às 42 semanas, se for uma gravidez de baixo risco e estiver tudo a evoluir bem. Ok. E um bocadinho em seguimento desta pergunta, preparativos para ajudar num parto natural? Muito bem. Então, primeiro que tudo, relaxar, porque também o parto se faz aqui na nossa cabeça, com a amamentação, e, portanto, as hormonas de todo o trabalho de parto e todas estas substâncias também segregadas durante o trabalho de parto precisam de alguma tranquilidade, alguma calma. Portanto, ter ali um momento de resguardo do casal, tudo o que sejam atividades que libertem a ocitocina, como por exemplo preparar a roupinha do bebê, namorar também. A própria relação sexual estimula bastante a contração uterina e o esperma do homem também faz com que o colo do útero fique um bocadinho mais molinho, portanto ajuda. Nós também recomendamos, porque houve um estudo recentemente sobre as tâmaras, também na reta final da gravidez, também quem gosta pode optar, quem não gosta, enfim, também não é por aí. Comidas mais condimentadas ou picantes também ajudam a estimular esta contração uterina. E atividade física também? Sim, e mantermos-nos ativos. Sim, muito importante. Caminhadas, dentro obviamente da condição da grávida e do seu bem-estar. Caminhadas, até mesmo quem faça treinos de yoga, pilates, pode perfeitamente continuar até ao momento do parto e ajuda. Ok. E referiu que as relações sexuais ajudam a amolecer o colo do útero, mas isto tem fase em que o bebê não está de termo, não há nenhum risco que isso provoque. Exato. O parto prematuro. Tirando exceções de colos curtos, contrações antes do tempo, ou seja, quando há uma gravidez de risco, normalmente, algum descolamento de placenta, normalmente, devido a esta contratilidade uterina associada à relação sexual, nós pedimos para, durante esse período, haver então ali zero de atividade. Exatamente. Depois desta situação reverter, ou se for uma gravidez normal, baixo risco, não tem qualquer contraindicação. Mais uma vez, a libido da mulher ao longo da gravidez vai variar, portanto, provavelmente no primeiro trimestre estamos mais cansadas, estamos com mais náuseas, se calhar não nos apetece tanto, no segundo trimestre isto passa, começa a ver a barriguinha, ficamos com outra autoestima, mais energia, se calhar aumenta, e no terceiro trimestre, ainda que
nos apeteça muito conhecer o bebê e usar esta estratégia, às vezes não nos apetece nada. Claro. Porque a barriga está maior, temos que adotar aqui. Há aqui outro desconforto. Sim, temos que adotar outras posições e já é mais cansativo, mas pode ser utilizado perfeitamente durante toda a gravidez, conforme o bem-estar da mulher e do casal. Então, e por exemplo, a estimulação dos mamilos, isso também pode ajudar? Sim, estimular os mamilos, portanto, mexer no mamilo também pode estimular a libertação da ocitocina e, portanto, aumentar a contração uterina. Portanto, quando estiverem a namorar, também pode ser uma boa opção. Agora, durante a gravidez, não há uma necessidade específica de estimular o mamilo para melhorar a amamentação no pós-parto. Aliás, não é indicado. Eu sei que ainda há algumas teorias que referem isso, mas a própria Organização Mundial de Saúde já refere que só no pós-parto é que nós podemos fazer aqui um pequeno estímulo com a hidratação do mamilo. Não há uma necessidade prévia de fazê-lo na gravidez. A próxima pergunta, eu acho que isto aqui é possível que seja um daqueles mitos, que é: os sintomas da gravidez variam consoante o sexo do bebê? Não variam. Varia de gravidez para gravidez. Claro. Não tem a ver com o sexo do bebê, mas sim com a gravidez, o nível hormonal daquela mulher, também o contexto em que está inserida, a sua alimentação, os seus hábitos de vida, tem a ver um bocadinho mais por aí do que propriamente com o sexo do bebê. É daqueles mitos que eu também sofri na pele de tens a barriga desta forma e, portanto, vai ser um menino, e depois já azia, se não tens, então vai ser menina. Há mil teorias à volta disto. Pronto, já percebemos que esta não é uma delas e, portanto, é mais um mito urbano. A próxima pergunta é relativamente à higiene do bebê, que é como higienizar as orelhas do bebê. Há assim uma técnica em particular? Não propriamente. O único conselho e o que nós recomendamos é que não utilizem cotonetes, ok? Portanto, as orelhinhas ainda são pequeninas, nós podemos dobrar uma compressa em triângulo, umedecer com um bocadinho de água, pode ser com produto ou sem produto, e limpar somente o pavilhão auricular e por trás da orelhinha também. Nunca lá dentro? Nunca lá dentro, não haverá essa necessidade. Nós temos uma cera natural que é bastante protetora também para o ouvido e não queremos andar ali a empurrar. Pode ser quando os bebês são mais crescidos, com uma pontinha de uma toalha, maciazinha. Depois cada mãe também poderá aqui ter um utensílio mais fofinho para utilizar, mas não é assim um drama do outro mundo. Agora, não se esqueçam de limpar as orelhas de vez em quando, que às vezes também os bebés acumulam, não é? Aqui algumas substânciazinhas e pode não ser tão agradável ao cheiro. A próxima pergunta está relacionada com a alimentação e com restrições alimentares enquanto estamos a amamentar. Portanto, há algum alimento em particular que não devemos de todo ingerir? Eu não recomendo a ingestão de álcool, eu não recomendo, especialmente quando é em livre demanda, bebés muito pequeninos, nós não conseguimos ter horários previsíveis, o ideal é de facto não haver essa ingestão de álcool, não é? Depois mais para a frente, eventualmente pequenas quantidades, com bebés que façam pausas maiores e depois aqui um bom senso e um equilíbrio. Agora, tirando isso, na verdade, se o bebê não tiver nenhum tipo de intolerância ou alergia alimentar, por exemplo, à proteína de leite de vaca, a mãe não deverá fazer nenhum tipo de restrição. Há muito o mito de que se comer pão ou feijão, que o bebê vai ter mais cólicas, ou laranja, e isso é de facto um mito, porque as cólicas são um fenómeno natural no bebê. Há toda uma imaturidade intestinal também associada aqui à ingestão do próprio leitinho da mãe ou outro tipo de leite, portanto é comum a todos os bebés, não há propriamente mais facilidade em termos de cólicas de uns bebés para outros, acontece a todos, claro que há uns que manifestam mais e outros nem tanto, vai depender de cada caso, não é? Mas não é pela alimentação da mãe, tirando esta questão das intolerâncias ou alergias que possam ser eventualmente diagnosticadas entretanto. Tirando essa questão, as mães não deverão fazer nada de restrição alimentar, uma alimentação equilibrada. Já vimos que a alimentação dá sede e fome e há que respeitar o corpo nesse sentido. Opções mais saudáveis, de acordo com as preferências da mulher, claro. Claro, e por acaso agora um bocadinho neste sentido, não foi uma pergunta que foi feita, mas agora lembrei-me, há alimentos que podem influenciar o sabor do leite do bebê, sim, não é? Sem dúvida, e normalmente eles reagem muito bem. Por exemplo, a cebola é algo que os bebês gostam bastante. É? E, sim, mamam mais até quando tem assim um saborzinho diferente. Sim. E é bom até expor diferentes tipos de sabores durante a gravidez, durante a amamentação, para depois também facilitar a introdução alimentar mais tarde. Ok.
E só mais uma pergunta ainda relacionada com este tema. Quanto tempo é que demora o sabor dos alimentos a ir parar ao leite da mãe? Bom, isto tem a ver, repara, nós vamos interpretar aqui. Se eu como, vou ter que ter tempo de digerir, assimilar e passar para a minha corrente sanguínea. Portanto, é o tempo da nossa digestão completa para passar para a nossa corrente sanguínea e da corrente sanguínea passará para o leite também. Ou seja, eu não bebo agora um café e imediatamente passa para a corrente. Demora ainda um bocadinho, não é? E depois então, obviamente, irá passar ao fim. Depende de cada alimento também e da digestão de cada pessoa. Mas sim, tem a ver com este processo de digestão até vir para a nossa corrente sanguínea. A próxima pergunta é também uma que me parece um daqueles mitos, mas, ou não, pode ser verdade, mas vamos perguntar aqui à nossa expert. É verdade que aumentamos o número que calçamos? Pode ser verdade, sim, porque de facto ao aumentar a barriguinha, não é? E também aumentamos ligeiramente de peso, o nosso centro de gravidade na gravidez está alterado. Portanto, para compensar isso, sim, o pé pode ficar ligeiramente mais achatado e isso traduzir-se no aumento de mais um tamanhinho, às vezes também com o desconforto da gravidez, na reta final dos pés mais inchados, também pode interferir aqui um bocadinho. Sim, portanto não é de todo mito. Mas é reversível ou não? Sim, à partida é reversível, agora tudo depende um bocadinho como é que evoluiu a gravidez. Se foi uma gravidez que a mãe aumentou 40 quilos, se calhar pode demorar mais um bocadinho. A próxima pergunta está relacionada também com a amamentação e mamilos ou mamas muito doridas na gravidez. É conveniente ou deve-se levar os bicos de silicone para o hospital? Como já tínhamos referido, os mamilos de silicone podem não ser uma boa opção para quem pretende amamentar, não é? Há critérios muito específicos para a sua utilização, este não é um deles. O facto de eu ter as maminhas mais sensíveis durante a gravidez, tudo isso é normal, não quer dizer que a amamentação vá correr mal ou que eu tenha mais dores. O mamilo de silicone é mais para aquelas situações em que o mamilo é pouco proeminente. Se o mamilo for proeminente e o bebê fizer uma boa pega, vai-se adaptando, vamos fazendo a hidratação com o nosso leitinho, com a lanolina, topless, e as coisas aos poucos vão lá. Portanto, atenção, não levem muitas coisas, nem comprem muitas coisas relacionadas com a amamentação na gravidez, porque podem não utilizá-las ou então utilizar de forma incorreta e prejudicar todo este processo. A próxima pergunta está relacionada com o sono do bebê. Eu acho que é um daqueles temas que assola todos os pais. Os bebés não nascem ensinados e não sabem o que é o dia e a noite, ou seja, distinguir, não têm se calhar aquele ritmo circadiano ainda bem definido, não é? E pronto, querem dicas, pedem dicas para ensinar os bebés a dormir. Bom, isto como tudo é aprendizado também, e o que é importante é os pais perceberem e adequarem as expectativas que as mamadas noturnas, como nós falámos, são importantes no início de vida para a mãe e para o bebê. Progressivamente, até por volta dos 3 meses, o bebê vai tendo esta noção então de dia e de noite. É importante para termos um sono tranquilo, quer seja dos pais, quer seja do bebê, termos um ambiente relativamente calmo, uma temperatura amena, o bebê estar bem colocado no berço, sentir a presença dos pais. Porque o bebê até mais ou menos esta idade não tem bem noção do que é estar num sítio como um berço, num sítio com muito espaço, sem os pais. O bebê nunca esteve assim. Portanto, ele está a aprender também a adaptar-se a este novo berço. E, portanto, tem que ser os pais também, aos poucos, a fazer esta adaptação. Agora, se eu tiver um bom ambiente, se eu até respeitar as necessidades do meu bebê, conhecer os sinais de sono, que muitas vezes os pais esticam ali um bocadinho o timing, não, ainda não é tempo de ir para a cama, ainda vamos fazer, sei lá, mais qualquer coisa, e o bebê já está a bocejar, a esfregar os olhinhos. Isso já são os sinais iniciais e é aí que nós devemos adormecer o nosso bebê, não é? Estar junto do bebê para ele relaxar. Nós, para dormir, precisamos estar relaxados. Portanto, temos que ir com calma, percebendo que eles ainda não vêm com os sonos trocados, nem de jet lag, estão progressivamente a adaptar-se a este meio extrauterino. Pronto, é tudo no fundo uma questão de criar esses hábitos e essas rotinas, não é verdade? A próxima pergunta está relacionada com o tipo sanguíneo dos pais. Pais com o mesmo tipo de sanguíneo requerem alguns cuidados pré-natais especiais? Não necessariamente. As mulheres, sim, que têm um fator RH negativo do seu sangue,
podem ter que ter alguns cuidados se o fator RH do marido não for também negativo, ok? Portanto, se o meu fator for RH negativo, eu tenho que de facto questionar o meu companheiro se o fator dele é igual ao meu, e aí está tudo bem. Se for diferente, então a mulher provavelmente vai ter que fazer uma injeção às 28 semanas que se chama imunoglobulina anti-D, e depois no parto também vai ter que fazer, caso o bebê seja de um grupo também fator RH diferente do dela, para evitar que o corpo da mulher crie anticorpos numa próxima gravidez para combater esse RH que não é igual ao do corpo dela. Portanto, sim, agora, se são os dois do mesmo grupo de sangue e com o mesmo fator, está tudo bem, almas gêmeas, está tudo bem. E por último, para finalizar, uma pergunta com a qual eu também me identifico e tenho genuinamente essa questão, que é: quais as melhores roupas para vestir na maternidade? Bom, na maternidade o ideal é levarmos camisas de dormir fluidas. Okay. Eu sei que nem todas as senhoras estão habituadas no seu dia-a-dia a utilizar, mas para o pós-parto pode ser benéfico, porque lá está, a barriguinha ainda está um bocadinho maior do que era suposto. Estar aqui com umas calças muito apertadas quando estamos sentadas a dar de mamar ao bebê pode não ser tão confortável. Por exemplo, senhoras que tenham cesariana também pode ficar ali a fazer muita pressão. Portanto, nós não gostamos tanto de calças ou calções, mas fica ao critério da mulher. Não se esqueçam é de não colocar essa zona em cima da cicatriz, se for uma cesariana. Claro. Exatamente. E não apertar muito a barriguinha. O ideal então será camisas de dormir, se possível abertas à frente, para nós conseguirmos amamentar, porque também não me interessa ter uma camisa que não abra à frente, porque depois estar a despir, a mãe ficar não ali. É prático. Não é prático, exatamente. Podem levar um robezinho. As maternidades são muito quentes, Alice, portanto também, e nós no pós-parto ficamos com mais calor. Como na gravidez, no pós-parto mantém-se. Estamos a amamentar e estamos ali completamente cheios de calor. Portanto, não é muito conveniente nós termos imensa roupa ali em cima de nós, ou um robe polar, não vai haver essa necessidade. Mas é importante nós, se quisermos levar um robezinho assim mais fresquinho, só para sentirmos mais confortáveis, ou se necessitarmos, e uma roupa para sair, que normalmente as senhoras esquecem-se de pôr na mala da maternidade. Porque a roupa com que entramos pode não nos servir no pós-parto, ou pode não estar em condições, sei lá, se a bolsa arrebentou ou se perdemos sangue, para podermos vestir no pós-parto. Portanto, uma roupa também larguinha, na zona abdominal, confortável, fácil de vestir e fácil para amamentar. Sapatinhos, levem assim uns chinelos assim tipo havaianas, porque vai dar jeito também que os pés incham, e confortáveis, sem grandes saltos, que o nosso centro de gravidade também ainda não está. Completamente. Eu estou absolutamente desequilibrada. Nunca passei por tal coisa antes. Há mais tendência, não é? Para torcer os pés, para nos desequilibrarmos. É verdade, até mesmo que a barriga, não sabemos muito bem. As senhoras que cozinham, às vezes ficam ali um bocadinho atrapalhadas com a barriga. E, portanto, é preciso ter cuidado nesse sentido. E, acima de tudo, estarem confortáveis e sentirem-se bem. Exato. E com isto damos então por terminada esta ronda de perguntas. Espero que tenha sido útil. Enfermeira Carmen, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada também ao Els. Damos também por terminada esta série. Por isso, espero que tenham gostado e que tenha sido útil, acima de tudo. Alguma dúvida, questão, deixem aqui em baixo na caixa de comentários para podermos ver e responder. E até breve. Um beijinho a todos.